Olá, boa tarde a todos. Bem-vindo ao nosso 18º seminário. Nós queremos nos desculpar pelo atraso, que há pouco tempo deu um temporal muito forte em Porto Alegre, sinaleiras, inclusive, danificadas, e o computador aqui deu problema, então tivemos que fazer toda a reinstalação. Eu estou falando, inclusive, do computador, né, da Caroline, então o nome aí está Caroline, mas é o Itamar que está falando. Então, quero dar boas-vindas a todos, né, nesse 18º seminário, né, agradecer a nossa coordenadora, a Caroline, o nosso diretor de eventos, Joaquim, e todos os nossos representantes da Regional Rio Grande do Sul. Então, nós vamos ter, ao longo do tempo, né, são 4 painéis, né, todos eles dirigidos, né, para as condições atuais, né, as condições nacionais, os ataques aos fundos, né, muita procura em querer, né, colocar as mãos nesse patrimônio fantástico dos fundos de pensões, né? Isso não é diferente também nos estados, né? Aqui nós temos um governador que se elegeu dizendo que não ia privatizar, foi eleito, né? Então, como um crápula, né? Está fazendo tudo ao contrário, está privatizando, e cada privatização, né, é um forte ataque ao fundo de pensão, né? Agora mesmo, no nosso maior fundo de pensão do sul, né, do país, do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que é a Eletro-CE, né, a empresa que comprou, né, já pediu a retirada de patrocínio, já está lá na Previc. Então, para vocês verem as coisas como estão sendo atropeladas. Isso aí vai ser bem discutido também, assim como nesse painel e no painel de amanhã, e no último painel, que foi mais regionalizado, né, todo esse ataque está sendo feito à sua pensão. Então, nós temos que estar atentos, né, tudo isso aí, né, as entidades de classe estão trabalhando muito, nós temos tido aqui no Sul uma ajuda muito grande da CUT, né, então é a hora de, né, não largarmos as mãos, né, que nós temos feito nas nossas campanhas aí por esse Brasil todo, né, todo mundo de mãos dadas para evitar mais malefícios, né, que esse governo aí, né, está fazendo, né, que é um governo, além de atacar o seu patrimônio nacional, Amazônia, ecologia, né, é negacionista, né, e as consequências nós vemos aí em 620 mil mortos nesse país. Então, mais do que nunca, pessoal, nós temos que estar atentos. Mais do que nunca, temos que dar muita força, muito apoio para a nossa ANAPAR, né? Assim como tem a ABRAP, que deve cuidar dos fundos de pensões, esse mês não cuida, porque ela fica mais para o lado dos patrocinadores do que dos seus participantes, né? E, por falar nos patrocinadores, a gente, né, nem sabe o que vai acontecer, né, dessa forma entreguista e privativista que esses governos, tanto estaduais, né, como federal, estão fazendo. Então, bem-vindo a todos, um grande abraço e aproveite bastante esse nosso 18º seminário. Boa noite. Bom, eu gostaria de agradecer ao Itamar. Então, como o Fausto, né, tem horário, e queria agradecer o Fausto pelo convite em cima da hora também, porque houve aí uma falta de comunicação, né, Fausto? Mas o Diese, eu vou apagar o meu vídeo, porque minha internet está instável também. O Diese é sempre um parceiro da ANAPAR, então eu vou passar a palavra para o Fausto Augusto Júnior, que é o diretor técnico da ANAPAR. O tema dessa noite, né, como que os fundos de pensão se colocam, né, diante do cenário atual, e o Fausto vai traçar, então,
um panorama, falar um pouco da conjuntura em que vivemos. Fausto, a palavra é sua. Obrigada. Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer em nome do Diese o convite, agradecer a ANAPAR, uma instituição tão importante nesse momento aí, em vários momentos, mas nesse momento em especial, em que a gente está assistindo o conjunto do patrimônio público ser dilapidado. Bem, a minha fala ela é mais abrangente, né? Ela é menos focada, em especial nas mudanças que nós estamos assistindo, mas para tentar compreender um pouco essas questões previdenciárias e o que inevitavelmente engloba as discussões dos trabalhadores, sejam aposentados, sejam os trabalhadores da ativa. Bem, é bastante importante a gente reconstruir um pouco essa linha histórica, né? Essa linha histórica, ela de alguma forma, ela se estabelece a partir você tem de dois lados, né? De um lado você tem a crise de 2008, 2009, a crise do subprime. A crise do subprime coloca e se apresenta como uma grande crise do sistema capitalista e que de alguma forma, em algum momento, iria chegar no Brasil. E essa crise ela chega no Brasil, ela chega de maneira determinante. E ao contrário do que muito se imaginou, né, até porque a gente vai ter bom lembrar, né, a crise do subprime ela acontece exatamente por uma total desregulamentação do mercado financeiro e as formas como ele vem operando no mundo. O que se esperava, inclusive, é que o mundo caminhasse para um sistema de maior regulamentação, de controles de capitais melhores e que, de alguma forma, a gente caminhasse para algo mais equilibrado entre o mundo produtivo e o mundo financeiro. O que se viu foi, novamente, uma grande emergência do pensamento neoliberal e que, de alguma forma, atravessou aí os diversos países num conjunto bastante grande de intervenções que chegou em 2016. É a partir de 2016 que a gente vai assistir no nosso país uma mudança de projeto de desenvolvimento, uma mudança de compreender, por exemplo, também dos diversos fundos, dos fundos públicos e dos fundos constituídos a partir das previdências, como papel na realidade da melhoria da vida da população brasileira. Eu estou chamando a atenção disso, porque a partir de 2016, em especial a partir daquele programa chamado Ponte para o Futuro, apresentado ali pelo então vice-presidente o Michel Temer, que depois vai se transformar em presidente com o impeachment da presidente Dilma, vai começar a implementar no país. E aí a gente vai assistindo várias reformas. A primeira delas é a famosa famigerada PEC do teto, a PEC do fim do mundo, ou seja, a EC 95, e congela os nossos gastos sociais pelos próximos 20 anos. E ali já estava pré-anunciado qual o interesse que se tinha, né? O grande interesse que estava colocado ali era uma mudança de eixo na qual os conjuntos de direitos sociais deveriam se transformar em mercadoria. Esse foi o grande recado dado a partir da Emenda Constitucional 95. Quando a gente vem para 2017, então, com a reforma trabalhista, e eu gosto sempre de insistir que a reforma trabalhista não é só uma reforma trabalhista, ela é uma reforma trabalhista e sindical, e ela foi uma reforma que teve uma clara intenção do enfraquecimento do movimento sindical, mas aqui eu quero chamar a atenção que não é só o enfraquecimento do movimento sindical, é o enfraquecimento da compreensão, da negociação, dos espaços tripartites de participação como elementos fundamentais da nossa democracia. A reforma de 2017, de certo modo, ela já vem num processo que depois vai ser verificado, em especial a partir do governo Bolsonaro, no enfraquecimento da ideia de diálogo social, na ideia de que capital, trabalho e governo deveriam constituir os futuros da nação e que, de alguma forma, deveria estar organizando, estar balizando a gestão dos diversos interesses que, de alguma forma, norteariam tanto as políticas públicas como a gestão dos grandes fundos do nosso país. Este é um movimento bastante importante para a gente entender e que já estava lá marcado na reforma de 2017. Quando chega 2018, com o governo Bolsonaro, e ali no final do ano ele vai apresentar a sua proposta de reforma da Previdência, e principalmente a partir de 2017, né, com a aprovação da reforma da 2019, com a aprovação da reforma da Previdência, fica escancarado quais são os movimentos
deste atual governo, e vale lembrar, né, não só deste atual governo, mas de uma visão de desenvolvimento e parte do pressuposto que a iniciativa privada, absolutamente liberada do ponto de vista do mercado, é que deveria caminhar com os desígnios da nossa nação. Bem, quais são os resultados objetivos disso? Os resultados objetivos é que nós estamos vendo. Um país que empobrece, um país que amplia a sua desigualdade, e um país que, de alguma forma, vai transferindo o seu fundo público do mundo da política pública, da política de Estado, para a iniciativa privada. E aí eu quero chamar a atenção da proposta, então, constituída, que era a proposta de substituição do regime de repartição, né, na Previdência privada, na Previdência do setor privado, né, no chamado INSS, do regime geral de providência, para o regime de capitalização. Por que eu quero chamar a atenção disso? Porque ali claramente tinha que dar a previdência pública no Brasil. E a privatização da previdência pública, inclusive, com um recado muito claro para todos nós aqui que de alguma forma discutimos os fundos públicos e os fundos de pensão, na qual a previdência deveria não mais ser algo compartilhado entre a sociedade, mas deveria ser algo como uma espécie de previdência e poupança privada de cada indivíduo. Quer dizer, você deixa de compreender a previdência social e os regimes diversos da previdência como algo coletivo para ser algo de interesse meramente individual, enquanto uma poupança administrada pelo mercado financeiro. Isso é bastante importante da gente entender e compreender que isto, de alguma forma, norteou tanto a discussão da Previdência, do ponto de vista do regime geral de Previdência, as discussões dos regimes próprios de Previdência, ou seja, o conjunto de aposentadoria do setor público e, inevitavelmente, a discussão das previdências complementares, que vai desembocar em todas as novas regulamentações que começam a surgir, que acho que depois o doutor Roberto vai falar melhor do que eu, vai desembarcar nessa nova configuração do que está sendo proposto para os regimes de previdência complementar. Esta movimentação e que, de alguma forma, nós estamos assistindo agora nos processos de regulamentação, que estão vindo juntos com a discussão da reforma administrativa. Vamos lembrar que a reforma administrativa lá em Brasília está sendo proposta uma grande desconstrução do Estado brasileiro, como a gente conhece, mas que ela está se desdobrando nas capitais, nos estados, com as suas reformas administrativas, incorporando, inclusive, o que foi definido na reforma de 2019, da reforma previdenciária, em especial para os servidores públicos em geral. Isso é bastante interessante e importante para a gente alinhar e compreender, então, que este movimento não é um movimento isolado, ele é um movimento que está demarcado por uma visão muito estruturada do que tem que ser a participação do Estado, do que tem que ser a participação comunitária, do que tem que ser a participação individual. Há um claro deslocamento da visão de direito social constituído a partir do fundo público, de aposentadorias construídas a partir de grandes fundos públicos e grandes fundos coletivos e administrados de maneira tripartite para poupanças individuais administradas pelo capital financeiro, pelo mercado financeiro, pelos bancos em geral. Vamos lembrar que este movimento, de alguma forma, dialoga, inclusive, com a busca do sistema financeiro nacional, em especial, em ampliar os seus retornos. Ampliar os seus retornos do ponto de vista dos seus lucros ali, vinculados à sua operação, mas principalmente na abertura de novos nichos de negócio que o mercado financeiro está se colocando. Não dá para a gente separar essas discussões de uma discussão muito clara que a gente está assistindo hoje, está assistindo por dentro do sistema financeiro, que é um processo de crise do próprio sistema, em que ele hoje está tendo que lidar com as transformações e as novas possibilidades colocadas num mercado em que se amplia por meio das novas tecnologias. Ou seja, quando a gente pensa no mercado financeiro de hoje, a gente vai sempre lembrar dos 5 grandes bancos, ou seja, a gente tem um conjunto de grandes bancos que dominam o mercado financeiro brasileiro, mas a partir da tecnologia, a partir das fintechs, a partir da criação de outros mecanismos de crédito no Brasil, o que a gente vai assistindo é um processo aí de ampliação e de dissolução de nichos de negócio desses 5 grandes bancos. Quer dizer, então, a Previdência, neste momento,
a previdência privada em especial, mas a busca, inclusive, de transformação da previdência pública para a previdência privada, tem claramente uma intenção de abocanhar um grande nicho de negócio. E nós estamos falando, sem a menor sombra de dúvida, na maior ou na mais bem constituída poupança pública, poupança coletiva que o Brasil tem. O Brasil hoje tem 3 grandes fundos, se a gente for pensar, né, do ponto de vista de Constituição, e que de alguma forma poderiam e deveriam ser utilizados para o desenvolvimento nacional. O Brasil tem o FAT, né, o Brasil tem o FGTS e o Brasil tem as previdências complementares, os grandes fundos de pensão e as suas diversas caixas, né, suas diversas organizações. Isso é o que o Brasil tem, de fato, de poupança quando a gente pensa os fundos para o desenvolvimento. Bem, se a gente olhar para cada um deles, a gente vai ver que o FAT vem sendo desconstruído, vem sendo desmontado, claramente numa política de enfraquecimento das políticas de emprego e renda no Brasil. O FGTS tem um claro movimento de esvaziamento. Vamos lembrar todas as alterações que aconteceram por dentro das possibilidades de saque do FGTS, e a gente vai vendo como este fundo, que foi um fundo fundamental para o financiamento da habitação, o financiamento de políticas públicas de melhoria da vida real dos trabalhadores e a principal constituição de poupança do conjunto dos trabalhadores vai sendo dissolvida, de um lado, pelas diferentes as limitações, as mudanças de entrada, de outro, pelas facilitações de saída. Quer dizer, vamos só pegar um exemplo, a mudança aí do chamado FGTS aí de aniversário, o saque de aniversário, que de alguma forma impede, inclusive, que o regime tenha capitalização de longo prazo. Eu acho que esses são só alguns exemplos de como a gente vai vendo como este movimento vai acontecendo de retirada de recursos da ideia coletiva, da ideia pública para a transferência do indivíduo. Bem, e é isso que de alguma forma está colocado aí para os regimes próprios de previdência e para as previdências complementares fechadas. Na verdade, a gente já tinha visto, já vinha assistindo, na verdade, desde a discussão da reforma da Previdência de 2003, um movimento para o fim dos regimes fechados, né? Para cada vez uma promoção maior dos regimes abertos, e normalmente a partir não mais de benefício definido e sempre a partir da contribuição definida, o que também causa uma enorme insegurança para aquele que está dentro do sistema e que de alguma forma não sabe no final das contas quanto vai ser a sua aposentadoria lá na frente, quanto que vai ser a sua retirada lá na frente do fundo. Essa desconstrução ela vai num sentido muito claro de individualização dessas poupanças. E eu acho que esse talvez seja o principal recado que eu gostaria de deixar aqui. Há uma visão que se coloca, de alguma forma, na discussão de fundos públicos no Brasil, de fundos coletivos, em que você vai, de um lado, caminhando para a sua pulverização, para a sua concentração enquanto simplesmente um negócio, né? Um negócio que não tem mais por trás minimamente a melhoria da vida ou a garantia de um final, né? De uma transição de vida para a aposentadoria, do mundo laboral para o mundo da aposentadoria com mais qualidade, e muito mais um negócio, um produto de prateleira do sistema financeiro. Isso é muito claro, este é o grande movimento de um lado. De outro, você vai assistindo um processo em que aquilo que a gente entende enquanto grandes movimentações coletivas, que de alguma forma coletivamente se organizam para um propósito específico, e além disso, uma participação de diálogo social, né, de diálogo tripartite, em que você está sempre incorporando trabalhadores, empresários, ou a empresa e o próprio governo, vai sendo dissolvido numa ideia de uma relação individual. É bom lembrar que quando a gente fala da reforma trabalhista, um dos principais aspectos da reforma trabalhista foi, por exemplo, a chamada criação da negociação individual. Você retira o trabalhador, o sindicato, como um agente importante do processo coletivo de negociação e coloca o indivíduo à mercê do interesse das empresas no processo de regulação do trabalho. O mesmo a gente vai assistir no sistema previdenciário. Há uma clara intenção de desconstrução da negociação coletiva, desconstrução do fundo coletivo e transformação nisso numa preocupação puramente individual, desacoplada da possibilidade de pensar este fundo para além de uma poupança, de uma simples poupança
de longo prazo para determinada figura, para determinado indivíduo. Vamos lembrar, né, quando a gente fala de fundo público, quando a gente fala de fundos de pensão, em especial a discussão dos fundos de pensão fechado, nós estamos falando de fundos para o desenvolvimento futuro do nosso país. O Brasil é um país que, até pela qualidade, pelo tamanho, né, pela distribuição da sua renda, é um país que tem uma baixa capacidade de geração de poupança privada. A maior parte da poupança privada, o que é a poupança privada? São grandes quantidades de recursos acumulados que são direcionados para investimento em diversas áreas. O Brasil sempre teve muita dificuldade para a poupança privada por um motivo muito simples. As pessoas ganham muito pouco. E ao ganhar muito pouco, o maior problema delas é como poupar. Na verdade, o Brasil seguiu o caminho contrário. O Brasil é um país de pouco poupador e muito mais consumidor. Nós vamos lembrar que uma parte bastante importante das rendas do brasileiro acabam ficando pelo próprio mercado financeiro por meio dos sistemas de crédito, e um sistema de crédito absolutamente aviltante, com taxas de juros absolutamente sem sentido, como a gente tem assistido. Este movimento é um movimento que a gente está assistindo em todas as áreas e que de alguma coisa vai influenciando. Então, transforma a Previdência num negócio, acaba com as participações coletivas, reduz o papel do Estado na intervenção, na possibilidade de construção do desenvolvimento, e, antes de mais nada, vai desconstruindo um projeto que, de alguma forma, tinha a ver e acoplava os grandes fundos públicos a um projeto de desenvolvimento nacional. As reformas que a gente vê e as discussões que a gente tem em relação à discussão de previdência complementar hoje vão todas nessa direção. Não há mais a compreensão das previdências complementares, dos fundos de pensão e dos fundos públicos enquanto instrumentos importantes do processo de desenvolvimento e construção do futuro do país. O que se tem é mais um negócio, é mais um produto de mercado, e aí é mais e tem de oneração das empresas, de oneração dos mais ricos, de oneração daqueles que, de alguma forma, deveriam impulsionar o nosso crescimento. E aí, vamos lembrar, né? Só para colocar, qual era a proposta do Guedes com relação à Previdência Geral, o regime geral de Previdência. A visão dele era muito simples. Nós simplesmente transformamos o regime de repartição num regime de capitalização. Mas não era só isso. Ao fazer isso, a gente desonera a folha de pagamento. E aí, essa poupança individual no regime de capitalização, pela proposta do Guedes, seria basicamente o que o trabalhador conseguisse colocar. E a gente viu o que isso significou no Chile, em que várias famílias, várias pessoas chegavam no seu momento de aposentadoria e sequer conseguiam em torno de menos da metade do salário mínimo na época lá. Essa é a proposta desse governo. E não dá para separar, sabe, achar que a discussão da Previdência Complementar está desassociada da discussão maior do atual governo. E por isso que eu tenho insistido nos espaços que a gente tem podido conversar, e compreender estes movimentos, não como movimentos isolados, não como movimentos que, de alguma forma, estão separadas ou estão vinculadas a um interesse específico ou contra o interesse específico. Ou seja, as medidas que estão sendo efetuadas agora com relação à Previdência Complementar não é uma questão individual dos fundos de pensão. Ela faz parte de um projeto maior, de um projeto muito mais organizado e que, de alguma forma, vai ganhando sentido com cada uma das medidas que a gente vai assistindo. É claro que a sociedade reage. Eu acho que isso é bastante importante. Quanto mais a sociedade reage, menos esse projeto de desmanche do que foi constituído a partir da Constituição de 88 vai se colocando, e, ao mesmo tempo, mais a gente vai podendo evitar que o inevitável, né, ou seja, que vai minimamente contornando e construindo barreiras para que aquilo que for de mudança não seja inevitável. Eu acho que isso é importante. Nós estamos num momento hoje, e eu diria este ano é um ano bastante significativo, e os próximos 6 meses serão assim, de momentos de grande resistência. Embates muito duros dentro do Congresso Nacional, embates muito duros do ponto de vista de tentar segurar essas reformas que o atual governo vem implementando e vem propondo, para que a gente possa ter a alternativa de, no segundo semestre, fazer uma outra escolha de projeto de desenvolvimento. Eu acho que esse, para nós, é algo fundamental. Mas eu gosto sempre de insistir. Depender da nossa capacidade de resistir,
nós vamos ter mais ou menos condições de fato, lá na frente, fazer alterações e recolocar o Brasil no sentido do crescimento econômico e do desenvolvimento econômico e do desenvolvimento social. Eu acho que isso, para nós, é uma meta da qual a gente precisa compreender um papel que extrapola muito a discussão, quando a gente pensa fundo de pensão, do seu trabalho, basicamente, de garantir uma melhor aposentadoria para o trabalhador A, B ou C. Nós não estamos falando só disso. Nós estamos falando disso enquanto óbvio, um objetivo de cada fundo, mas também de compreender os fundos de pensão como instrumentos de uma política de desenvolvimento econômico do nosso país. É um dos atores importantes. Mas, para isso, eles precisam continuar na sua missão, para isso, eles precisam continuar subsistindo, para isso, eles precisam continuar resistindo a um processo de dissolução, para que, no final das contas, uma vez dissolvidos, esse grande patrimônio seja transferido para o mercado financeiro como mais uma organização individual, mais uma conta, como mais um negócio. Então, gente, só para encerrar, eu gostaria de dizer que, além disso, a gente tem outros dilemas, né? E aí a pandemia coloca para a gente, está mostrando vários desses dilemas. Um dos grandes dilemas que a gente está assistindo é um processo de dissolução do mercado formal de trabalho. O Brasil hoje vem num processo muito acelerado de dissolução do mercado formal, de desestruturação do que a gente entende para o mercado formal, uma ampliação do mercado informal. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós temos alguma coisa em torno de 100 milhões de trabalhadores. Desses 100 milhões de trabalhadores, só 40 milhões de trabalhadores ou são servidores públicos ou são trabalhadores da iniciativa privada com carteira assinada. Nós temos quase 14 milhões de desempregados, e o restante, alguma coisa perto de 3 milhões e meio de empregadores, o restante são trabalhadores informais. E esses trabalhadores informais estão fora do sistema previdenciário público e estão fora do sistema previdenciário em geral. E eu acho que, de alguma forma, isso coloca para nós também um outro desafio de compreender qual o projeto que nós temos de inclusão desse conjunto bastante importante da população. Na outra ponta, que aí impacta diretamente vocês, nós temos um processo acelerado de privatização no Brasil. Então, as estatais estão sendo, as poucas que sobraram estão sendo loteadas e vendidas ou esquartejadas, e, inevitavelmente, isso vai impactar a questão aí dos fundos de pensão, em especial os fundos das estatais. E, por fim, a gente tem uma clara intenção, né, de desonerar, basicamente passa, inclusive, por cada vez mais as empresas estarem fora dos regimes de previdência. Ao contrário, inclusive, do que a gente vê no mundo, de ver, por exemplo, nos Estados Unidos, cada vez mais a previdência privada vai se transformando numa previdência do indivíduo e não mais em algo diferente, algo coletivo, algo que possa significar, inclusive, uma unidade de ação daqueles que estão naquela categoria, naquela empresa ou naquele segmento. Eu acho que, de alguma forma, esse é um movimento. Então, a nossa necessidade hoje é uma necessidade fundamental de reagir a isso. Reagir e compreender que as construções coletivas, das quais a previdência talvez seja a mais importante delas, do ponto de vista da construção dos direitos, junto com a saúde e educação, são fundamentais para a gente pensar o futuro. Gente, eu agradeço bastante a possibilidade de fazer. Meu papel aqui era muito mais um panorama, né? Muito menos uma focalização das mudanças. Eu acho que o painel seguinte vai fazer isso melhor, o próximo palestrante falar isso melhor. Eu agradeço muito a possibilidade de conversar com vocês e peço desculpa aí se subir demais a discussão. Às vezes a gente quer uma discussão um pouquinho mais a miúde, mas a gente tem uma avaliação que é importante a gente compreender o quão essas duas discussões são fundamentais, né? 2022, aqui estão lembrando, é um ano fundamental, porque, de alguma forma, a gente vai fazer a discussão aí para onde vai os rumos desse país, né? E, de alguma forma, o que vai acontecer em 2022, não tenho dúvidas, definirá muito do que será o Brasil, aí pelo menos na primeira metade aí do século XXI. Um grande abraço a todos, estamos sempre à disposição pelo Diese. Fausto, muito obrigada. Eu não sei como é que está a minha internet aqui, porque a privatização do Brasil, né? A internet não está muito boa. Eu teria algumas perguntas, inclusive, para fazer para você, para a gente fazer essa discussão sobre a questão da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, o papel da mídia comercial nisso, que tem feito matérias ultimamente tentando livrar a cara dela, mas a gente pode deixar isso para uma outra oportunidade.
Então, eu te agradeço e o Braulio, que é o moderador dessa mesa, chegou agora também com questões técnicas, mas eu vou chamar o José Roberto Ferreira, que é ex-superintendente da Previc, sócio-diretor da Rodarte Nogueira e Associados, que vai fazer a apresentação dele, tem uma apresentação de PowerPoint, para ver se dá tempo do Fausto pegar alguma coisa também da discussão ainda, porque o tempo do Fausto já, entre nós, está se esgotando. Obrigada, Fausto. Patrícia, eu quero primeiro cumprimentar todos, cumprimentar meu amigo Fausto pela brilhante exposição. Eu tive um pequeno problema técnico aqui de acesso, como sempre acontece nesse. Eu estou em outro lugar, eu estou em Três Corações, então você muda de ambiente, muda tudo, e aí você fica com uma certa dificuldade de adaptação, mas quero acreditar que a minha ausência nesse começo aqui não comprometeu nem nada do painel, porque o brilhantismo estava todo com os palestrantes. Já deixar aqui sempre o agradecimento aqui ao Fausto pela sua disponibilidade, sempre convidado, que é convidado aí para fazer essa conversa com a ANAPAR, tem se colocado aí à disposição com o aprofundamento técnico, com o conhecimento amplo que ele tem, eu acho que contribui muito para o debate. Já que eu não fiz no começo, quero também aqui agradecer ao Itamar, agradecer o Marquísio, a Carol, e o Zé Roberto, que está aqui comigo na mesa, que também tem trabalhado bastante nesses debates com a ANAPAR, e desejar que a gente tenha aí um excelente debate. Eu não sei como que você combinou, Fausto, se você vai responder alguma pergunta, ou se o seu tempo está esgotado. Eu tenho pouco tempo, né? Eu tenho mais 15 minutos para ficar com vocês. Aí é com vocês. Eu tenho uma outra atividade agora, daqui a pouquinho. Então, aí, Carol, se tem alguma pergunta, poderia, se o Zé Roberto me permite, faria a pergunta até em função do horário, depois a gente passa a palavra para o Zé Roberto e continua o debate. Você tem alguma pergunta? Fausto, Perdão, pessoal, nós estamos aqui no QG do Sintel com muitas máquinas e de vez em quando dá um escorregão. Mas, Fausto, o Juan José deixou aqui no chat uma pergunta para ti, que 2022 será o ano eleitoral onde medidas populistas de direita do poder central, com fins eleitoreiros, serão implementadas. Afora o furo do teto dos gastos, a questão dos precatórios, os fundos de pensão correm risco de serem usados para minimizar a miséria e a fome numa atitude imediatista e meramente paliativa? Essa é a pergunta, então, do Juan. Nós já estamos assistindo, né? Ou seja, é sempre importante a gente lembrar. O Brasil é um país muito complexo e com um poder centralizado bastante razoável. O poder central no Brasil sempre teve muita capacidade de mobilização. Desde que a reeleição foi colocada, nenhum presidente não se elegeu no Brasil. E pior, né, isso não é uma realidade só brasileira. Se a gente pegar os Estados Unidos, a gente vai ter meia dúzia, acho que na verdade 3 presidentes que não foram reeleitos na história. Ou seja, a figura da reeleição coloca o Estado a serviço do candidato do governo, né? E normalmente quando é o presidente isso é mais forte ainda. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque o Bolsonaro é uma figura complexa, uma figura, enfim, com muitas dificuldades, e etc, mas ele tem o Estado na mão. E ele não terá nenhum pudor de se utilizar das diferentes ferramentas que ele tiver para conquistar a sua eleição. Então, por isso que a gente precisa sempre ficar, né, o tempo todo vigilante e o tempo todo em combate para impedir que isso aconteça. A gente viu isso agora, né? A discussão do Auxílio Brasil, ela não é só ela é oportunista, mas ela é um absurdo, né, do ponto de vista de pensar o regime democrático. Porque o sujeito propõe uma alteração de valor num auxílio que vale só no ano eleitoral.
Eu acho isso, no mínimo antiético, né? A gente tem que pensar que políticas de melhoria de renda, políticas de distribuição de renda precisam ser políticas de Estado e não políticas de governo. E nada é mais óbvio do que você elevar durante o período de um ano e depois o sujeito diz, né? Depois a gente vai ver em 2023, é quase um recado. Se eu ganhar em 2023, talvez a gente continue, mas se não ganhar, pode acabar. E é isso que ele está fazendo. O Auxílio Brasil é isso. Este movimento do Auxílio Brasil é isso. Então, não tenho dúvidas que ele vai se utilizar. Ele já se utilizou, né? As possibilidades de retirada que a gente viu aí da discussão do FGTS, as antecipações que se fez de 13º, enfim, você vai se utilizando da máquina para minimamente propor e, de alguma forma, colocar dinheiro na economia. Claro que regime de pensão, regime de previdência é sempre um pouco mais complexo, porque isso significa mudar legislações, fazer autorizações mais dificultosas, etc, etc. Mas eu, sinceramente, ultimamente tenho visto que a criatividade do atual governo não é pequena para alguns absurdos que têm sido feitos. Acho improvável, mas não é impossível. E é óbvio que o atual governo... Agora, por outro lado, e aí isso eu insisto, o atual governo não tem uma visão de olhar os fundos como base de desenvolvimento econômico e social. Eles não têm essa visão. E aí, ao não ter essa visão, na verdade, a visão deles é muito mais de loteamento e muito mais de entrega. Agora, eu queria chamar a atenção de uma das coisas que me preocupa muito, porque a gente fica também muito preocupado com a eleição do Bolsonaro, com a sucessão do Bolsonaro, mas uma das coisas que me preocupa muito é se também ele vai ele, o grupo dele, vai percebendo que a reeleição é algo que vai ficando cada vez mais distante, eles vão tentar passar a boiada, né? Esse foi um recado que o Salles tinha dado lá atrás e vai ficando cada vez mais claro. Os acordos com o Centrão têm uma enorme capacidade de fazer reformas e mudanças importantes e que, caso ele tenha algum risco de imaginar que ele possa não ganhar a eleição, ele vai tentar passar muita coisa. Por isso que esse final de ano, em especial o primeiro semestre de 2020, é um movimento de resistência, um movimento de bloqueio de grandes alterações, de bloqueio legislativo, porque eu não duvido que muita coisa venha no sentido de implementar aquilo que eles querem, e muito mais até do que implementar do que eles querem, é pagar as contas que eles precisam pagar da sua eleição. Então, de alguma forma, alguns interesses econômicos já estão cobrando isso do governo e vão continuar nesta movimentação aí ao longo do ano que vem. Por isso que o primeiro semestre, para nós, do ponto de vista da resistência, ele é fundamental. E o segundo semestre, do ponto de vista da busca de mudar o projeto aí que está em curso no nosso país. Fausto, vamos aproveitar. O pessoal é reincidente, né? Vamos aproveitar para fazer mais uma pergunta nesses teus minutinhos finais. Nós temos aqui o Eduardo Rolim, que é da URGS, aqui do nossa Universidade Federal. Ele diz: olá, Fausto, como você está avaliando a tramitação da PEC 32? Ao que parece, o governo está com dificuldade de aprovar. Nesse contexto, está também a mudança das leis complementares 108 e 109, que ainda não apareceram. O que o governo está esperando para tentar aprovar essas mudanças? Bem, aí eu acho que são duas questões diferentes, né, quando a gente vai olhar para dentro do Congresso. Bem, primeiro, o governo tem uma estratégia, ele precisa passar a tal da PEC dos precatórios, ele precisa garantir ali um colchão para que ele possa tentar implementar o seu projeto de reeleição. Por quê? Porque ele precisa se fortalecer, inclusive no cenário eleitoral, para poder continuar fazendo as suas negociações por dentro do Congresso Nacional. A gente viu o que foi a movimentação da PEC 23. A movimentação da PEC 23 foi um absurdo movimento de compra de voto e de reorganização do Centrão, que foi bastante assustador, né? Foi explícito o processo. Eu acho que isso foi algo que a gente pensar um pouquinho, como é que ele vai jogar a partir da PEC 32. É claro que, eu vou ser bem sincero, hoje, quando eu estava numa audiência pública no Congresso, lá na CETASPES, quando o Vicentinho anunciou que o governo federal, que o presidente da Câmara tinha liberado o ponto, né, dos deputados, que não ia ter votação na quinta-feira, eu vou dizer para você que eu sempre fico mais aliviado, né? Porque cada quinta-feira que chega,
e a PEC 32 não foi votada, a gente fica mais aliviado, porque mais uma semana que a gente resistiu. E nós estamos resistindo, já estamos no dia 25 aí de novembro. Eu diria que a gente tem que resistir mais uns 20 dias para a PEC 32 não ser aprovada este ano. Agora, eu acho que tem dois movimentos que a gente tem que ficar em alerta. O primeiro bem, se o governo Bolsonaro aumenta a sua popularidade, os seus índices de aprovação e principalmente os seus índices de intenção de voto começam a crescer, ele se fortalece para negociar movimentações importantes como a PEC 32. Agora, e mesmo as leis complementares. Agora, ao mesmo tempo, se ele vai se localizando como mais dificuldades de aprovação, mais dificuldades de reeleição, as negociações aumentam. Eu queria chamar a atenção para os senhores o debate do que tem sido feito em relação às emendas parlamentares. Hoje, as emendas parlamentares, hoje dentro do Congresso Nacional, em especial essa movimentação das emendas aí impositivas, são grandes moedas de troca. Né? O governo simplesmente ele retirou todo o recurso não obrigatório para estados e municípios e converteu isso em emendas. Para quê? Para dar moeda de troca para os deputados fazerem a sua movimentação política nas suas bases eleitorais. Isso foi um movimento muito forte, um movimento bastante importante dele fechar o centrão com ele. Então, o Bolsonaro hoje, que caminha para se filiar ao PL, etc., ele vai fechando o centrão com ele a partir desse toma lá da cá, que de alguma forma nós vamos ter que ver como é que ele vai efetivar a partir de fevereiro, né, quando o Congresso volta à atuação. Então, a gente não tem jeito. Nesses casos, é uma vitória por dia, e aí a partir ali, se tudo der certo, ali ao longo de vencermos o primeiro semestre, principalmente até junho, do ano que vem, que a gente pode ter mais tranquilidade e dizer que a PEC 32 está enterrada. Eu não gosto de dizer que a PEC 32 está enterrada, eu gosto de dizer que nós estamos resistindo a ela. Né? Porque mesmo depois, vamos lembrar, a PEC 32 passou pelas comissões, a qualquer momento ela pode ser colocada em votação, e ela pode, no limite, ficar para o ano seguinte, em algum momento ela pode ser aprovada. Este movimento a gente faz parte da nossa resistência. E a mesma coisa vale em relação às leis complementares. Vamos lembrar que as leis complementares elas têm uma necessidade de voto grande, diferenciada, de uma lei ordinária, mas menor do que de uma reforma constitucional. E para encerrar, eu queria só lembrar, o atual governo já tem a fase 2 da reforma trabalhista engatilhada, a fase 2 da reforma da Previdência engatilhada e a reforma administrativa em várias fases. Isso já está construído enquanto projeto. A depender de como for a eleição, não tenham dúvidas, eles vão implementar. Regime de capitalização volta para a discussão previdenciária, com certeza. E a dissolução dos regimes fechados de previdência vai no mesmo caminho. Não vamos ter muita ilusão disso, não. Isso faz parte da proposta do Guedes. Agora, nós estamos na dinâmica da política, né? A sociedade vai definir muito para onde as coisas vão caminhar. Fausto, agradecer mais uma vez aí a sua participação, te liberar para o seu próximo evento e querer contar sempre com seu conhecimento, com a sua sabedoria para nos ajudar nesse debate, como você mesmo disse, vai ser fundamental para esse resistência e esse enfrentamento dessa passagem aí. Me assusta muito quando você lembra que todos os presidentes foram reeleitos, porque uma reeleição de Bolsonaro seria trágico para o país. Mas nunca podemos descartar essa possibilidade e depende muito da nossa resistência e da nossa luta. Agradeço, te desejo aí boa sorte na próximo debate e espero contar com você aí novamente, aí em nome da regional aí de Porto Alegre. Agradecer muito aí a sua participação. Braulio, eu que agradeço, até uma próxima e estamos juntos aí nessa luta, que é uma luta de todos. Obrigado. Passar então para o Zé Roberto, fazer aí as suas considerações, suas apresentação. Vai fazer a apresentação, Zé, ou vai no Gogó? Eu vou me valer de um conjunto de slides aqui, Braulio. Então, com a palavra é sua.
Esteja à vontade. Muito obrigado, boa noite, né, a todas e a todos. Eu gostaria de agradecer aí a ANAPAR, nas pessoas do Braulio, do Itamar, pela gentileza do convite. É uma satisfação estar aqui com vocês. Cumprimentar também o Fausto, né, pela abordagem que ele fez, muito ampla, muito adequada e que vai facilitar muito a minha fala, porque, embora não tenhamos tido a oportunidade de combinar, né, Fausto, a gente acabou não conversando com antecedência, mas as nossas abordagens acabam se complementando, então vai facilitar muito a minha abordagem, tudo aquilo que você falou, e eu te agradeço por isso, tá? Então, da minha fala, eu vou me valer de uma apresentação, mas eu não pretendo limitar a minha abordagem àquilo que vai ser apresentado em slide, é só para facilitar a condução da nossa conversa. Então, eu queria deixá-los à vontade para as questões relacionadas a perguntas e dúvidas que surjam, não somente em relação ao que a gente aqui apresentar, mas qualquer derivação, qualquer questão que eu possa contribuir, por favor, fique à vontade, eu vou estar à disposição aqui para conversar com vocês. Essa apresentação aqui ela é bem simples, bem curta, eu acho que já está aparecendo para todos, né? A gente vai falar, então, do tema, né, o grande desafio no momento atual dos fundos de pensão no Brasil. Esse é o nosso tema. O Braulio falou muito da resistência, né? Como eu disse, sem combinar, a gente acabou coincidindo, né? Eu inicio falando do nosso cenário, e esse cenário é um cenário retrospectivo e um cenário presente, que eu uso o termo resiliência, que dentro de resistência acabam sendo sinônimos, né? Mas a nossa resiliência, né? A capacidade do nosso sistema de lidar com um problema, se adaptar à mudança, superar obstáculos e resistir à pressão de situações adversas, né? Quer dizer, não tem como não enxergar o nosso sistema fechado de previdência complementar exatamente como essa planta, né? Num cenário absolutamente árido, sem expectativas e precisando ainda assim sobreviver, né? Isso tem sido a realidade do nosso sistema. Eu vou tomar a liberdade de, na mesma linha do Fausto, de fazer uma abordagem retrospectiva. Eu só vou demonstrar com um pouco mais de informação, um pouco mais de detalhamento, como que o nosso sistema tem sofrido, por questões internas, questões externas, que de uma forma ou de outra acaba afetando o nosso interesse, né? Então, se olharmos a última década, né, muitos economistas estão chamando de a nova década perdida, né? Nós crescemos com essa questão de década perdida, né, em idos de outros momentos, e agora a gente está enfrentando a chamada nova década perdida, né, sob todos os aspectos. E em relação à Previdência, não seria diferente. Então, aqui eu trago, de todos os anos da última década, de 2011 a 2020, alguns fatos que, direta ou indiretamente, afetaram o nosso ambiente, né? Muitos deles de natureza econômica, outros de natureza social e outros de natureza regulamentar, quer dizer, regulamentações que afetam de forma profunda o nosso sistema e que continuam tendo seus efeitos e sem nenhuma perspectiva de mudança ou de aperfeiçoamento, né? Então, a gente começa em 2011 com uma crise muito grande de dívida na Europa, e o que nos remete à lembrança com maior clareza foi as dificuldades pelas quais passaram a Grécia, né? A Grécia foi a grande referência à época, né, dessa crise, e uma crise que foi aprofundada no ano de 2012 e resultou em um aumento muito grande do desemprego naquela região, né? Então, é claro que esse cenário na Europa ele acaba afetando todos os mercados, né? A chamada globalização ela é muito mais de natureza econômico-financeira do que necessariamente geográfica. Então, é claro que esse tipo de problema na Europa não tinha como não afetar todos os mercados, inclusive o nosso. Então, houve seus reflexos também no mercado financeiro brasileiro, e no ano seguinte, além de toda essa dificuldade decorrente dessa crise europeia, nós convivemos com a publicação da resolução número 11, né? Essa resolução, a título de retirada de patrocínio, ela teve por objetivo exatamente dar um tratamento, uma formalidade a um processo que carecia dessa formalidade, quer dizer, os processos de retirada de patrocínio não tinham nenhum padrão, nenhuma referência. Então, essa resolução veio com esse propósito, e isso é um propósito sob esse aspecto positivo. No entanto, essa resolução ela traz consigo um elemento que até hoje nos causa um desconforto muito grande, que foi a chamada monetização da renda vitalícia.
né? A partir dessa resolução, ficou formalmente estabelecido e admitido por parte do Estado, por parte dos órgãos de fiscalização, de regulação, que a longevidade, a renda vitalícia, ela poderia ser dimensionada, de alguma forma precificada, e o seu pagamento ele seria suficiente para fazer frente àquele compromisso. São compromissos completamente diferentes, né? Uma renda vitalícia, pela sua incerteza, é um compromisso diferenciado que impossibilita a sua quantificação, né? Não dá para falar que a renda vitalícia de qualquer cidadão custa X reais, porque basta ele viver mais do que aquela expectativa, que essa afirmativa já está errada. Mas, naquele momento, houve, então, esse elemento que eu julgo da maior relevância no âmbito da resolução número 11, que, mais uma vez, ela teve o propósito positivo de regulamentar um assunto que estava solto, né? Ele era licenciado, aprovado pela Previc, sem que houvesse uma linha geral, um padrão. Então, a resolução ela ajudava nesse sentido, mas acabou consolidando essa monetização indevida da renda vitalícia, né? No ano de 2014, o nosso país ele sofreu o início de uma grande recessão. Isso foi motivado pela desvalorização das commodities, né? Desvalorização mundial das commodities. Naturalmente, com toda aquela crise europeia e crise nos mercados financeiros, você também tem crise por disponibilidade financeira, disponibilidade de moeda, e, por consequência, a demanda por commodities caiu e o seu preço também acabou caindo. Então, houve uma grande recessão no Brasil, iniciada em 2014 e aprofundada em 2015. Para se ter uma ideia, esse aprofundamento dessa recessão em 2015 só é comparado ao cenário da Segunda Grande Guerra Mundial. Somente naquele momento, o país passou por uma situação econômica daquela magnitude. Então, para se ter uma ideia do impacto, né, que houve de 2014 a 2015 no Brasil, né? O ano de 2016, nós convivemos com a saída do Reino Unido da Comunidade Europeia, trazendo mais uma vez volatilidade e intranquilidade dos mercados monetários internacionais. E em 2017, o Brasil experimentou, como o Fausto muito bem explorou, a questão da reforma trabalhista no Brasil, né? Que de reforma teve muito pouco, né? Foi muito mais um processo de dilapidação, né? De enfraquecimento das relações trabalhistas, mas ocorreu no ano de 2017. A partir de então, o Brasil passou a conviver com a chamada pejotização, né? Dos trabalhadores, a precarização das relações seletistas, né? A própria CLT ela foi desconfigurada, e muito mais do que isso. Quando se fala em emprego informal, a gente está falando de uma camada da sociedade que, por não estar vinculada aos mecanismos legais de proteção, inclusive ao regime geral de previdência, em algum momento vai exigir da sociedade os chamados socorros. Os socorros sociais eles existem no Brasil desde a primeira Constituição e são necessários, né? Ocorre que o Brasil construiu esses socorros sociais por décadas e, nesse momento, a partir de uma reforma trabalhista, por exemplo, grande parte desses socorros sociais eles são desconstruídos. Isso pode gerar um efeito caixa, né, um efeito fiscal no curto prazo, mas no longo prazo aqueles cidadãos vão buscar junto ao Estado a sua proteção. Isso é natural e a conta volta para a sociedade, né? Naturalmente, quando a gente fala em reforma trabalhista, essa precarização não tem como dissociar esse fato do nosso mundo de previdência complementar, particularmente o fechado, que pressupõe, dentre as possibilidades de organização, o vínculo trabalhista, né? Então, o vínculo trabalhista ele é o mais consolidado no nosso sistema, nos planos patrocinados, a partir do momento que você tem uma reforma trabalhista que desregula essas relações de trabalho e faz com que elas estejam numa situação tão tênue que hoje boa parte das empresas tem na contratação de outras pessoas jurídicas, que nada mais são do que pessoas físicas travestidas, né, de pessoas jurídicas, um grupo, né, um público-alvo cada vez menor para esse tipo de organização previdenciária, que são os fundos de pensão, né? Então, a reforma trabalhista, além das questões de natureza trabalhista, traz esse impacto de redução da demanda, do interesse, até da utilidade dos fundos de pensão no Brasil. No ano de 2018, né, após uma reforma trabalhista, nós convivemos, então, com a publicação da resolução número 30 do CNPC, e essa resolução não trouxe praticamente nada de novo em relação aos quesitos, então, vigentes,
natureza regulamentar, mas acabou perdendo a oportunidade de corrigir um elemento que até hoje é questionado e adequadamente questionado, que é exatamente a possibilidade de reversão de superávites, reversão de valores aportados em fundos de pensão em favor de patrocinadores. Essa é uma condição que já existia, a resolução que poderia corrigir isso, ela veio reforçar e é um elemento, né, um parâmetro que não encontra respaldo, não encontra amparo na legislação vigente, particularmente na Lei Complementar 109. Então, por esse motivo, há o seu questionamento quanto à sua legalidade. Isso poderia ter sido corrigido com a publicação da Resolução 30, mas acabou não acontecendo. Então, nós convivemos em 2018 com a confirmação dessas condições, dentre as quais essa reversão de valores para patrocinadores, que se mostra algo a ser aperfeiçoado, porque não tem previsão legal. E no ano seguinte, nós enfrentamos a emenda constitucional número 103, né, chamada reforma da Previdência. Eu ainda tenho muita dificuldade em compreender aquele comando constitucional como reforma da Previdência. Eu entendo que aquilo ali foi uma reforma fiscal, né, o objetivo, a discussão toda, ela teve por objetivo o volume de economia que o governo federal conseguiria obter em 10 anos. Se 1 trilhão, se 1 trilhão e 200, se cada vez que era necessário se adequar a esse quantum, você fazia alguma reparametrização no veículo eleito para se obter essa poupança, que foi o regime geral de previdência. Então, não dá para chamar isso de reforma da Previdência, né? O objetivo era de natureza fiscal e a utilização foi o regime geral, porque é a segunda fonte de gastos, né, do governo, não são despesas, são gastos do governo federal. Então, ele encontrou ali o caminho mais simples para buscar essa economia. Então, essa reforma, ela trouxe uma série de impactos, né, quer dizer, postergou a saída em aposentadoria de praticamente toda a população que se encontrava em atividade no Brasil e vinculada ao regime geral. E para a Previdência complementar, ela praticamente não trouxe nada de relevante, né, a não ser a título de harmonização, né, uma abertura de um segmento até então restrito às entidades fechadas por uma questão de lógica. Né, as entidades fechadas, elas têm por vocação atuar em segmentos fechados, né, e por isso o seu segmento se chama entidades fechadas de previdência complementar. Então, os segmentos fechados, os grupais, né, eles são normalmente atendidos por fundos de pensão. Por esse motivo que a previdência de servidores públicos, no que diz respeito à sua complementação, era atendida somente pelas entidades fechadas de previdência complementar. E o que a emenda constitucional 103 trouxe, em termos de reflexo para o nosso sistema de previdência privada, foi, a título de harmonização, abrir esse segmento de previdência complementar de servidores públicos, até então atendidos somente pelas entidades fechadas, abrir esse segmento às entidades abertas. Esse foi o único ponto que a emenda constitucional tratou da previdência complementar. Né? E fechamos essa década com 2020, ainda enfrentando o reflexo de uma pandemia iniciada em 2019 e que se agravou profundamente, e antes de se falar qualquer impacto econômico, previdenciário, nós não podemos esquecer os impactos sociais, humanos, com as mais de 600 mil vidas aí já infelizmente perdidas e que carecem, inclusive, de respeito por muitos, né? Então, esse fato ele afeta a sociedade como um todo, a vida das pessoas, e não poderia ser diferente em relação ao nosso sistema. E, com isso, a gente fecha uma década. Né? E o curioso é que eu não procurei os fatos mais relevantes que fossem negativos, é porque eu não encontrei, de fato, nessa década, fatos que pudessem ser trazidos para o nosso sistema como fatos de natureza mais positiva. Né? Pior do que isso, a gente ainda convive com muita gente comemorando, né? Olha, o nosso sistema está crescendo, o nosso sistema ele alcançou aí 1 trilhão, né? 1 trilhão ou mais de reais acumulados, é muito dinheiro, ninguém questiona que é muito dinheiro. Mas isso não representa de forma alguma crescimento, né? A gente vai ver isso na sequência. Esses aqui são dados da Subsecretaria de Previdência Complementar, vinculada ao Ministério da Previdência, né? Um relatório publicado recentemente, então são dados oficiais.
E ele traz aqui o comportamento das previdências aberta, né, e fechada, exatamente no mesmo período, na última década, de 2011 a 2020. E a gente percebe que há um crescimento da previdência fechada, ela está aqui em azul, mas um crescimento muito maior da previdência aberta. A previdência aberta, em 2011, ela representava um pouco menos da metade da previdência fechada, e depois de 10 anos ela é maior do que a previdência fechada. Então, é claro que ela experimentou um crescimento muito maior, né? Na realidade, o dado é cerca de 17% ao ano, que a previdência aberta cresceu, e a previdência fechada teve um comportamento que, acumulado nesse período, se olharmos o total de ativos do segmento fechado em 2011 e compararmos com o mesmo dado em 2020, no final de 2020, nós vamos perceber que o saldo, né, acumulado, ele variou 73,33% nesse período, né? Então, isso pode parecer, de fato, aí um crescimento. No entanto, se observarmos no mesmo período, né, de janeiro de 2011 a dezembro de 2020, o comportamento de dois dos índices de inflação comumente utilizados no Brasil, me refiro ao INPC e ao IPCA, nós vamos perceber que o INPC variou 74,26% no período e o IPCA 73,99%. Isso quer dizer que o 1 trilhão que hoje é comemorado, 1 trilhão e alguma coisa, ele representa exatamente o valor de ativos que o nosso sistema possuía em 2011. Então, não há uma demonstração maior de estagnação, né? Não há crescimento, de fato, no nosso sistema. O que há, de fato, é uma estagnação, e mais do que isso, quase que um processo de substituição, né, de planos patrocinados por planos instituídos, né? O último plano patrocinado, exceto a Previdência Complementar de Servidores Públicos, que gerou muita expectativa, mas o resultado efetivo ele tende a ser muito menor do que muitos esperam. Na realidade, o último grande plano patrocinado que foi aprovado no Brasil, ele é de 2010, né? O plano da Toyota, né? Depois disso, só planos de previdência de servidores públicos, né, patrocinados, são mais relevantes, né? No mais, são planos pequenos. Então, o nosso sistema, na realidade, está fazendo uma substituição de planos patrocinados por planos instituídos, que não são importantes, eles são fundamentais, é óbvio, né? Mas há uma diferença crucial nesses dois tipos de plano. Plano patrocinado, como o próprio nome diz, ele conta com o patrocínio financeiro da empresa, então o esforço contributivo para o mesmo benefício ele é menor, por parte do trabalhador, por parte do participante, e no plano instituído, esse esforço ele é somente do participante, somente do trabalhador, porque ele não conta, em geral, com a contribuição da empresa, né? Ele é um plano instituído por meio de associações, de sociedade de classe, e que, mais uma vez, são fundamentais, mas são diferentes dos planos patrocinados. Então, nós poderíamos dizer que houve uma troca quantitativa, né? Menos planos patrocinados e mais planos instituídos, mas qualitativamente houve uma perda, né? Então, nós tivemos estagnação quantitativa e uma perda qualitativa no que diz respeito ao esforço contributivo do trabalhador nesse período, nessa década. E quando a gente olha 2021, né, muito bem tratado anteriormente pelo Fausto, o que a gente observa como um fato que nos chama muito a atenção é agora um novo movimento, agora um movimento que eu classifico como oportunista e temerário, que vincula-se por esse oportunismo ao comando constitucional que eu mencionei anteriormente da emenda constitucional 103, né? Aquela emenda, ela traz, além de tudo, né, além dos equívocos, um equívoco ainda maior, que foi a imposição, né, a obrigação de que estados e municípios que tivessem regimes próprios, quer dizer, não aqueles vinculados ao regime geral, mas aos regimes próprios, isso corresponde a cerca de 2.200 municípios e mais os estados, esses tivessem que obrigatoriamente constituir uma previdência complementar, né? É um absurdo, não pelo fato de ser compulsório, mas pelo fato de não ter utilidade. Praticamente todos os entes públicos, né, particularmente os municipais, os níveis de aposentadoria, eles praticamente estão todos comportados dentro do teto do regime geral. Então, você vai complementar exatamente o quê, em termos de renda, né? Não há o que complementar, porque
ao criar a previdência complementar, você obrigatoriamente também implementa o teto de cobertura de benefícios, que é equivalente ao teto do regime geral. Então, mesmo sem ter utilidade, essa emenda constitucional obriga 2.200 municípios a implementarem previdência complementar sem ter aplicabilidade, né? Inclusive, há estados no Nordeste, 2 deles, que criaram a previdência complementar e não conseguem implementar porque não tem massa crítica, né? Um outro exemplo, o estado de Goiás implementou a previdência complementar e tem, depois de muito esforço, 126 participantes sem qualquer expectativa de crescimento do número de participantes no médio prazo. 126 participantes não justifica a criação de um plano de previdência, né? E a entidade custa 5 milhões anos só para ela existir. Então, não tem nenhum sentido econômico e nem previdenciário esse comando, mas ele existe, né? Então, para atender a esse comando, o prazo foi de 2 anos, ele venceu no dia 13 de novembro, até onde foi noticiado, né? Houve uma prorrogação em mais 2 anos nesse prazo, por meio de uma resolução do Conselho Nacional de Previdência, que, na minha opinião, não teria competência por uma questão de hierarquia normativa, né, para rever um prazo previsto constitucionalmente, mas como há um interesse coletivo, né, nessa postergação, tendo em vista que praticamente ninguém conseguiu cumprir a esse comando esdrúxulo dentro da Constituição, então foi concedido, aparentemente, um prazo adicional de 2 anos. Ocorre que antes disso, né, antes dessa postergação em 2 anos que aconteceu nos últimos dias, o que houve foi um esforço de tentar coincidir essa necessidade de implementação da previdência privada por parte dos estados, municípios, Distrito Federal, né, e da própria União, ao comando também constitucional de abrir esse mercado para a previdência aberta. Então, sob o ponto de vista do Estado, né, ou do governo, melhor dizendo, o governo não gostaria que essa previdência fosse implementada pelos estados e municípios antes que a previdência aberta tivesse regulamentado a sua participação nesse mercado. Por quê? Porque, senão, os estados e municípios estariam todos vinculados à previdência fechada, que é quem pode atender a esse público até que a previdência aberta pudesse fazê-lo. Então, houve aí, por isso eu digo oportunismo, né, uma vinculação que não tem previsão legal, normativa nem constitucional, de que aquele prazo de 13 de novembro, que era o prazo para que os regimes próprios, os entes que possuem regimes próprios, implementassem a previdência complementar, que também fosse feita a regulamentação para que a previdência aberta pudesse atuar nesse segmento. Então, esse é o oportunismo, né? E onde que está a questão temerária? Bom, está temerário porque o que deveria ser, nesse caso, ainda que se valesse do oportunismo, né? Deveria ser um tratamento cirúrgico nas leis 108 e 109 para simplesmente acomodar a possibilidade da previdência aberta atuar nesse segmento, acabou se transformando indevidamente numa grande revisão do marco regulatório, né? E isso é temerário. Utilizou-se esses fatos para se fazer uma absoluta revisão nas leis complementares 108 e 109, né? E essa revisão ela foi instada pelo chamado IMK, né, Iniciativa do Mercado de Capitais, é um grupo coordenado pelo Ministério da Economia, né, ele é composto por 3 secretarias do Ministério da Economia, também pela Secretaria de Previdência, né, que estão vinculado ao Ministério do Trabalho e Previdência, é um ministério ainda sob conformação, Banco Central, CVM, SUSEP, Previc, mais 34 associações, né, vinculadas àqueles mercados, e o curioso é que dessas associações não há nenhuma que represente consumidores, segurados ou participantes de previdência, né, também vinculados àqueles mercados, ou seja, são somente associações patronais, né? Então, esse grupo, né, com essas 34 associações patronais, mais os representantes de governo, eles elaboraram um projeto de lei e, como eu disse anteriormente, com o objetivo de, teoricamente, harmonizar, né, e convergir as regras entre entidades abertas e entre entidades fechadas. No entanto, não é isso que se observa, né? Se observa mudanças muito maiores e que podem trazer afetação significativa para o nosso sistema. Eu vou destacar aqui as principais, sem tentar me alongar muito, não é esse o propósito, mas só para mostrar o tamanho, né, a dimensão do desafio, né? Então, em relação à Lei Complementar 108, esse projeto do IMK, ele acaba com a carência de 60 contribuições para o participante se tornar elegível a benefício de renda. Claro que
acaba com a compulsoriedade que existe hoje, mas ao acabar com a compulsoriedade, quer dizer que você pode ter acesso a benefícios num prazo inferior a 60 contribuições. E isso vai acabar fazendo com que os fluxos nossos, que são de longo prazo, inclusive em função disso, ninguém tem acesso ao recurso em aposentadoria no curto prazo, eles acabem se estreitando, e a gente pode chegar a ter fluxos semelhantes aos da Previdência Aberta, que tem um tratamento meramente financeiro, né? Então, não tem mais essa exigência de 60 contribuições, restringe o caráter complementar e administração de plano de benefício definido às entidades fechadas, né? Vamos lembrar que planos de benefício definido foram injustamente e indevidamente, na minha opinião, né, demonizados, né, no Brasil, mas ainda assim os que vierem a existir ou os que existem só podem ser administrados pelas entidades fechadas, até porque eles são percebidos ou tratados como problema. Então, quem pode administrar plano de benefício definido? Somente as entidades fechadas, né? Traz a possibilidade de implementação de múltiplas opções previdenciárias por parte do mesmo órgão público. O Dr. Ricardo Pena, né, presidente da FUNPRESP, ele tem utilizado isso e denomina essa questão como um voucher previdenciário. Na realidade, o ente público ele vai conceder um vale, né, um vale previdência, como tem vale refeição, vale transporte, e o servidor ele vai escolher a entidade que ele quiser para fazer o depósito daquela contribuição previdenciária. Muito mais do que o ônus que o Estado passa a ter em termos de controle multiplicado, né, do direcionamento desse recurso, existe também por trás disso um descomprometimento do Estado na condição de patrocinador. Ele deixa de exercer o seu papel de acompanhamento sistemático, de fiscalizar aquilo que lhe cabe enquanto patrocinador, e passa a ser o mero provedor de voucher, né? Assim como ele já faz hoje com saúde do servidor e outros elementos nos quais ele não se envolve. Ele se limita a pagar o que lhe cabe e no mais é com o servidor. Então, o que se pretende aqui é algo parecido no âmbito da Previdência. Na mesma norma, né, há um impedimento de que as entidades fechadas administrem planos cujos benefícios apresentem riscos atuariais, curioso, né? Os planos de benefício definidos somente as entidades fechadas, mas os planos de benefício de contribuição definida ou contribuição variável que tenham riscos atuariais, morte, invalidez, que normalmente geram grandes resultados quando você tem grandes mútuos, né? Isso você não pode mais fazer, as entidades fechadas não podem atuar porque esse é um segmento que ficaria restrito às seguradoras, né? Lembrando que quando uma grande entidade ela administra os seus riscos atuariais de morte, invalidez, ela acaba se apropriando, na realidade, de toda a eficácia econômica que tem a seguradora. O que a gente está falando aqui é o seguinte: se a seguradora ganha dinheiro com esse negócio, o fundo de pensão também pode ganhar. Só que ele vai ganhar e reverter em benefícios dos participantes. A seguradora vai remunerar acionistas. Então, nesse caso, esses planos ou essas coberturas que poderiam, como hoje são, administradas pelas entidades fechadas, não poderiam mais. Elas ficariam restritas às entidades abertas, né? E todo esse ganho seria transferido para as seguradoras. Retira a obrigatoriedade de decisão do Conselho Deliberativo em operações iguais ou superiores a 5% dos ativos garantidores. Isso hoje é uma obrigação, ou seja, qualquer investimento superior, igual ou superior a 5% dos ativos, necessariamente tem que passar pelo Conselho Deliberativo, e, no caso, retira-se essa obrigatoriedade, né? E instados, né, questionados, muitos dos que defendem essa proposta citaram o seguinte: não, mas você está retirando a obrigatoriedade, mas não quer dizer que o Conselho não possa continuar decidindo. Ora, nós estamos dizendo aqui da questão da responsabilidade, né? Será que os conselheiros, né, que os níveis, né, de autuação que vêm ocorrendo, ou vinham pelo menos ocorrendo, até o ano passado, será que o conselheiro ele tem, de fato, interesse em ter esse nível de exposição, ou compromisso, ou comprometimento, e quer se manter vinculado a decisões dessa natureza? Olha, eu diria que, pelo que eu acompanho o mercado há mais de 30 anos, eu diria que possivelmente não. Se ele puder não ter esse compromisso sob o aspecto da responsabilidade, muitos vão preferir não ter. E isso vai fragilizar muito a governança das entidades de previdência, passam a ter, até o nível da diretoria executiva, carta branca para fazer qualquer investimento, né? Prevê a necessidade de criação de comitês de assessoramento de previdência complementar, que é uma figura
estranha, né? Porque as entidades fechadas já têm a sua estrutura de governança, já têm seus conselhos, já têm seus comitês. Então, se cria aí a previsão de mais um comitê de assessoramento, sem especificar o seu papel, e já com desequilíbrio também na sua composição, porque majoritariamente vai ter a representação do Estado, né? Então, é mais um agente que pode gerar até sombreamento nas atuais estruturas de governança. E em relação à Lei 109, né, não bastasse tudo aquilo da Lei 108, na Lei 109 traz a faculdade de implementação da inscrição automática de participantes. Eu acho que isso não poderia ser tratado dessa forma, eu acho que isso pode ser um expediente interessante junto a servidores públicos, mas, eventualmente, em planos patrocinados, pode representar uma barreira de entrada, né? Se você tem um plano com inscrição automática, embora seja muito, muito bom que muitos entrem, mas num cenário como o atual, por exemplo, as pessoas elas estão lutando para manter o emprego. Será que elas, de fato, têm disponibilidade financeira nesse momento de automaticamente ingressar no plano de previdência? Eventualmente não, né? E essa faculdade de poder entrar ou não, ela é garantida também constitucionalmente, né? Então, essa faculdade, inclusive hoje, a FUNPRESP, né, Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Federais, conseguiu implementar essa inscrição automática naquele âmbito. Isso tem sido questionado em termos da sua constitucionalidade até hoje, né? Então, a mudança que ela traria, a faculdade de implementação de inscrição automática de participantes, permite a redução de benefícios concedidos, desde que haja anuência dos assistidos, né? Isso aqui é talvez dos pontos mais relevantes, né, e mais perversos, né? Porque reduzir benefícios concedidos significa dizer abrir mão do direito adquirido. Direito adquirido esse garantido pela própria Lei Complementar 109, e, principalmente, ele acaba gerando e abrindo um precedente. Se você pode reduzir benefício, que é um direito adquirido, o que mais que você pode fazer de direito adquirido em termos de flexibilidade, né? E essa questão de ter anuência do assistido, olha, a maioria dos assistidos, infelizmente, se você falar para ele que o benefício dele vai deixar de ser 10 e passar a ser 6, ou vai ser mantido em 10 e vai ter uma contribuição extraordinária de 4, e o resultado vai ser 6, muitos assistidos entendem que isso financeiramente é indiferente, mas não é. Não é. Se você reduz de 10 para 6, você está afetando o direito adquirido de manutenção do benefício em 10, e se ele passa a ser 6, se você for arguir judicialmente alguma coisa, a base de arguição passa a ser 6 e não 10. Então, é claro que é diferente. E é exatamente por esse motivo que a legislação atual não permite redução de benefícios concedidos, né? Mas, nesse caso, o que se pretende é que haja essa possibilidade de redução de benefícios, desde que haja anuência dos assistidos, o que destrói os princípios de direito adquirido, desloca para o CNPC várias atribuições atualmente constantes da lei, né, que é de competência do Poder Legislativo, né, também instados, né, alguns que defendem esse projeto de lei, disseram que é uma forma de desengessar, você tira o engessamento que há hoje na regulamentação, e isso não é muito verdade. Na realidade, você acaba fragilizando a regulamentação, porque se o CNPC ele passa a ter mais poder, ele vai ficar muito vinculado ao governo de plantão. Então, o CNPC, com os poderes que tem hoje, né, ele já tem feito o que nós demonstramos aqui apenas como alguns exemplos, né, de normas que trazem prejuízo para o sistema. Vamos imaginar ele tendo mais poder ainda, poder esse hoje afeta ao Poder Legislativo, que é uma casa que minimamente já tem que ter uma discussão democrática sobre os temas, né? Então, esse deslocamento, na minha opinião, também fragiliza a nossa segurança jurídica nas relações, né? Exclui a possibilidade de transferência de patrocínio, né, de grupos de participantes e de reservas, né? Curioso essa exclusão, porque quando você fala em transferir patrocínio de grupos de participantes de reservas, é uma forma de preservar o plano de benefícios, né? Se você exclui essa possibilidade, vai acontecer o que hoje já está sendo orientado pelo órgão de fiscalização, né? Nós ingressamos com um processo de transferência de patrocínio, porque houve uma sucessão, uma reorganização do patrocinador, e a orientação que houve foi caminhar pela retirada de patrocínio, porque a retirada tem regulamentação, aquela que eu mencionei, de 2011, né? Ora, nós estamos falando aqui substituir o patrocinador para continuar o plano de benefícios existindo, e a orientação que o Estado nos traz ao invés disso, retira o patrocínio e acaba com o plano, né?
Então, quando se exclui essa possibilidade da Lei 109, acaba sobrando possibilidades como essa, né, de retirar de patrocínio e acabar com a relação previdenciária. Inclui a possibilidade de liquidação judicial das entidades fechadas, né? Hoje a liquidação só pode se dar por meio extrajudicial, ou seja, obriga que todos os esforços sejam buscados para a recuperação da entidade de previdência complementar, e somente se não houver êxito é que se decreta extrajudicialmente a sua liquidação. Aqui inclui a possibilidade de liquidação judicial, isso quer dizer que uma decisão judicial, independentemente da natureza, da saúde, da liquidez, da solvência da entidade de previdência, uma decisão judicial pode resultar, ainda em primeira instância, na liquidação de uma entidade de previdência. Quer dizer, você fragiliza ainda mais a relação jurídica do negócio previdenciário, né? E por fim, as responsabilidades hoje existentes, né, dos patrocinadores e instituidores, né, que são aquelas, né, de fiscalização permanente das atividades das entidades, quer dizer, tem um compromisso de governança, isso fica restrito às entidades de previdência fechada complementar, quer dizer, somente as entidades fechadas, nessas entidades é que os patrocinadores teriam esse papel e essa obrigação. Claro que se uma empresa for optar entre ter essa obrigação e esse risco, de um lado, podendo ter a mesma coisa de outro, sem essa obrigação e sem esse risco, no caso, previdência aberta, a tendência é que optem pela previdência aberta, né? Então, assim, claro que tem outras coisas, né, nesse projeto de lei, a gente trouxe aqui o que a gente julga os principais e demonstra que isso vai muito além, né, daquilo que se pretendia, né, que seria simplesmente permitir que as entidades abertas ingressassem num pequeno segmento da previdência complementar fechada, que é aquele junto a servidores públicos. Isso vai muito além. E o curioso é o seguinte, é que quase todas as necessidades efetivas, né, identificadas e até então discutidas pelo sistema foram ignorados, né? Vou dar só um exemplo, que é um tratamento tributário diferenciado no que diz respeito ao participante que opta por declarar seu imposto de renda no modelo simplificado, né? Ele tem um tratamento tributário melhor via VGBL, que nem Previdência é. Nem Previdência é, um seguro do ramo vida, né? Mas ele tem esse tratamento tributário adequado lá e não tem aqui. Esse é um pleito antigo do sistema, isso sequer foi discutido, né? Então, na realidade, toda essa revisão do arcabouço normativo, ele, muito pouco ou nada, ele responde pelas questões relacionadas ao ingresso das entidades abertas nesse segmento pequeno de previdência fechada para servidores públicos, né? Na realidade, é uma grande revisão do marco regulatório, que eu até entendo que ele é importante, né? A nossa legislação ela já está superada em vários aspectos. No entanto, essa discussão ela precisa ser aberta, democrática, profunda e que busque, de fato, conciliar os interesses, eventualmente até harmonizar. Eu vejo também uma certa dificuldade nessa harmonização, dependendo do nível de harmonização, você não precisa ter entidade aberta e fechada. Se for uma harmonização que iguale as duas previdências, basta uma, não precisa de duas. E talvez esse seja o caminho pretendido, né? E aí, em se escolhendo uma, possivelmente não será a previdência fechada por tudo que nós temos acompanhado. Então, eu concluo dizendo para vocês que o cenário, né, ele tem sido, nos últimos anos, um cenário de resistência, como muito bem disse o Fausto. Nós precisamos resistir, eu acho que essa dilação de prazo em 2 anos para o atendimento a esse comando constitucional, eles acabam nos oportunizando criar ambiente para que haja uma discussão séria em relação a essa revisão desse marco regulatório das leis 108 e 109 e, por consequência, uma superação, pelo menos, desses pontos que foram aqui apresentados como necessários, sob pena de fragilizar e enfraquecer ainda mais o nosso sistema fechado de previdência complementar e condená-lo a mais uma década de estagnação. Então, por isso, a resistência ela é fundamental. Eu acho que o ambiente para a discussão desse assunto hoje, ele é um ambiente completamente diferente de um ambiente do segundo semestre de 2022, independentemente dos encaminhamentos, né? A partir daquele momento, muito do que se pretende, se por um lado pode acontecer de forma assodada, né? De forma a acelerar, né? E eventualmente tentar implementar medidas que são danosas, por outro lado,
muito dos apoios que hoje existem, né, de natureza política, eles passam a ser um pouco mais comedidos a depender das tendências relacionadas à eleição. Muito apoio que hoje o próprio governo tem, se perceber, por exemplo, que o governo não tem chances, ou as chances são cada vez menores, de reeleição, a tendência é que esse apoio também seja menor, e esse apoio já vá se deslocando para aquela mudança que tende a ocorrer. Então, sob esse aspecto, nesse cenário, uma discussão como essa, ela passa a ter outro tipo de tratamento, e as chances de prosperar em desfavor do sistema também são menores. Por isso, a necessidade de resistirmos tecnicamente, politicamente, nos mobilizando para que possamos, pelo menos, ganhar tempo e deslocar essa discussão para um segundo momento. Tá? Eu agradeço a atenção de todos, agradeço mais uma vez a ANAPAR pela gentileza do convite, pela oportunidade. Eu coloco aqui à disposição para as questões que se apresentarem. Muito obrigado. Agradecer aí o Zé Roberto, parabenizar pela brilhante exposição, como sempre, né? Como sempre, muito atualizado aí com o debate. E esse debate que ele traz com relação, principalmente às alterações das leis 108 e 109, ele será fundamental aí para os dirigentes aí das entidades que defendem o interesse dos participantes nesse próximo período. Ele pontua isso de uma maneira muito clara, e esse seminário aqui talvez seja um marco que iniciemos um aprofundamento desse debate. Quero aí agradecer aí, todos esses pontos que foram trazidos ao debate, que muito claramente nos coloca uma responsabilidade e um compromisso cada vez maior aí com a defesa dos interesses dos participantes. A ANAPAR sempre está atenta a esses movimentos, buscando aí as parcerias da mais variáveis formas, principalmente as entidades associativas e sindicais, e também contando com o assessoramento do nosso brilhante palestrante de hoje, Zé Roberto, que tem nos ajudado muito nesse debate, e acredito que a sua sugestão, vamos dizer assim, orientação de retomada desse ponto e de aprofundamento aí nesse direcionamento dessas alterações será fundamental nesse momento. Patrícia, alguma pergunta? A gente passa para... A Caroline que está comandando agora... é a Caroline, desculpa. Não, sem problema, sem problema. Carol. Oi, Desculpa, gente. Não, Carol. mas, Braulio, já fiz umas provocações aqui no chat, o pessoal está elogiando muito, como sempre, né, a palestra do José Roberto, já colocaram aqui que ele é mestre, não é? Estão bem entusiasmadas com a palestra, mas eu acho que ficaram tímidos aqui os nossos participantes. Enquanto a gente aguarda alguém se animar aqui a fazer uma pergunta, aproveitar para esclarecer novamente a quem entrou mais tarde, ao próprio José Roberto, não é? Porque nós estamos com um número pequeno de participantes logados nessa noite, porque tivemos, José Roberto, uma tempestade aqui em Porto Alegre no final da tarde, então tem muitos companheiros que estão inscritos e que fizeram contato conosco, que estão sem luz em casa, ou outro que tem luz, mas a internet não funciona. Então, infelizmente, ficamos prejudicados aí na participação, mas tínhamos um número elevado de inscrições e certamente esse painel foi um dos grandes motivos assim do sucesso das inscrições nesse evento. E o pessoal ainda não apareceu aqui nenhuma pergunta, hein, gente? Vocês vão nos deixar... O Joaquim, que está aqui conosco, está dizendo que vai mandar... Tu não quer fazer a pergunta aqui no áudio, Joaquim, que está aberto o meu microfone? Eu acho que vocês ouviram que ele disse que ele já está concluindo aqui. Então, em seguida entra. Braulio, não sei se tu queres fazer um comentário enquanto... Carol deve ter tido problema com a conexão. Ou eu. Não, eu estou ouvindo. Então. E, Carol,
os pontos que foram colocados ali, eu acho que eles vão estar tá sendo gravados e depois a gente vai, com a permissão do Zé Roberto, naturalmente, fazer uma edição para a gente manter esse debate vivo nas redes, porque é muito importante que os participantes tenham conhecimento, porque esse tema da Previdência Complementar, ele não é um tema trivial, não é um tema do dia a dia, principalmente dos dirigentes sindicais, dos dirigentes associativos. Então, assim, há uma capacidade do governo de criar tantos desafios e tantos problemas para que sejam resolvidos, e é aquela fase de apagar incêndio, né? São tantos incêndios acesos aí nos vários pontos que esse tema ele fica um pouco de lado, mas nós temos que trazer ele para a centralidade do debate, até porque, como eu tenho repetido reiteradas vezes, é o maior patrimônio que o trabalhador pode acumular durante a sua vida laboral. Nada, não existe nenhuma poupança que seja tão importante para o final da fase laboral e do final da fase de aposentadoria do que seja esses recursos acumulados. E se, de repente, esses recursos eles começam a tomar outra finalidade, começam a desviar sua finalidade, nós acabamos, o nosso direito e aquela expectativa grande que a gente teve aí com a nossa complementação da nossa qualidade de vida, pode estar seriamente comprometidos. Então, eu acho que é importante, muito importante, parabenizar mais uma vez aí o seminário do Rio Grande do Sul por ter trazido aí esse tema à baila, esse debate, porque nós temos que estar aí muito atentos e muito a par de tudo que está acontecendo aí nesse momento. E o Zé foi muito brilhante em trazer aqui todos os desafios que terão que ser enfrentados, né? Que não são poucos. Bom, gente, o Joaquim, então, colocou aqui uma pergunta, dizendo assim, José Roberto: grande comandante, em que pé que está o andamento da medida de alteração da 108 e da 109? Eu estava te ouvindo, José Roberto, outro dia também, acho que essa semana ainda, com os companheiros da FUP, não foi uma longa live que fizeste falando também sobre isso, que é uma questão realmente que tínhamos o comando agora para novembro, não aconteceu. Tu passou por esse ponto na tua apresentação agora, mas ainda ficamos assim um pouco confusos de como é que isso está se desenrolando. E o Juan, que já tinha dito o que todos nós sabemos, que tu és um mestre no assunto, ele está dizendo aqui que tu foi tão didático e esclarecedor que contemplou todas as dúvidas dele. Então, ficamos aí com essa questão do Joaquim. Deixa eu só confirmar se tem mais alguma aqui. Não, é isso, essa do Joaquim sobre em que pé que está essa questão das alterações. Tá. Bom, Joaquim, obrigado aí pelas considerações, e todos os demais, né, muito generosos nas considerações, agradeço muito. A questão, Joaquim, é o seguinte: eu acho que eu não sou eu não costumo dedicar à sorte muitos dos fatos na vida, não. Eu acho que sorte também conta, mas você tem que agir, né? Você não pode ficar esperando só a sorte, não. E houve ação, né? Particularmente por parte da ANAPAR, assim que houve a tomada de conhecimento desse projeto de lei, houve uma mobilização, eu diria, se me permite, Braulio, até às pressas, né, de natureza parlamentar, no intuito de, no mínimo, barrar, né, o avanço desse projeto de lei no âmbito do legislativo, né? E conseguiu, né? Porque, de fato, o assunto não prosperou. Me parece que esse assunto sequer foi apresentado formalmente ainda ao Poder Legislativo, e uma coisa se explica também nisso, né? É que a agenda hoje do Legislativo ela está tão abarrotada, né, de assuntos que são, de fato, da maior relevância, não que esse não seja, né? Mas, se comparado aos demais assuntos, fica muito difícil você conseguir um espaço, né, na pauta, que tem aí mais 20 dias pela frente para funcionar, daqui a pouco entra em recesso. Então, é muito difícil, né, você conseguir. A gente acabou, então, tendo um pouco de sorte, né, porque o momento ele era um momento que
nos ajuda em função do estreitamento e do período legislativo, mas houve muita mobilização e muita ação, né? De forma, como eu disse, né, ainda que meio que emergencial, e de forma talvez não tão coordenada como é de costume, né? Mas a ANAPAR se mexeu muito, né? E conseguiu contatos e solicitou muito apoio parlamentar, inclusive, né, dos seus associados que tivessem condição de acionar, né, seus representantes no Poder Legislativo, e com esse somatório, né, de ações de um lado, né, e sorte de outro, o assunto não prosperou, ele ainda não entrou no âmbito legislativo, né? O que nós precisamos fazer, né, na minha opinião, é, de fato, ficar muito atentos. A mesma sorte, né, de não ter entrado ainda no legislativo, ela pode nos surpreender e daqui a pouco esse assunto lá se encontrar, né? E a partir do momento que ele ingressar no legislativo, não há muita garantia do que vai acontecer, porque as forças de natureza política elas mudam a cada momento, né? Mas o que eu posso te falar é que hoje esse projeto ele sofreu algumas discussões, mas eu posso te falar que das discussões houve muito mais resposta do que ajustes necessários. Então, o projeto ele praticamente se mantém como foi idealizado, né? Então, é aquilo que eu disse, muitas dúvidas e preocupações foram apresentadas, as respostas foram minimizar essas dúvidas e preocupações e não ajustar o projeto de lei. Então, ele tende a ingressar no legislativo, a gente tem que ficar atento, porque tão logo socorro é necessário, na minha opinião também, ganhar o tempo que for possível para que essa discussão ocorra de preferência no segundo semestre do ano que vem. Eu concordo com a sua avaliação, e aí, claro que a gente sempre tem que trazer um pouco a sardinha também para o nosso lado, porque a gente está vivendo de tão poucas vitórias, pequenas vitórias, a gente está se alimentando de pequenas vitórias. Eu considero esse retardamento da aprovação um passo importante aí dos participantes, porque se a gente não tivesse realmente alertado, a ABRAP ela fez um debate com os representantes das suas entidades, né? Porque a ABRAP representa os patrocinadores, as entidades, né? E no primeiro momento parece que houve um consenso, pelo que a gente tem acompanhado o debate. Quando as fragilidades e as contradições e as dificuldades e os prejuízos que isso poderia trazer para o sistema fechado de previdência complementar, toda essa argumentação que o Zé Roberto fez aqui no início, a gente colocou aí também nos nossos debates e para os parlamentares, começou a ter um refluxo daquele tema que parecia que ia ser tão fácil, né? Como tinha ali um alinhamento dos órgãos do governo com a representação aqui das entidades, a visão é que seria muito fácil. Não estou menosprezando aí a capacidade disso voltar ainda com uma carga um pouco maior, mas a princípio o que eles achavam que ia ser muito fácil, à medida que o debate foi feito e foram demonstrados aí para onde que estaria encaminhando o sistema de previdência complementar fechado, me parece que houve aí um freio de arrumação. Falar, olha, o que nós estamos pensando aqui? O que a gente quer, porque é contraditório o próprio dirigente de uma entidade fechada de previdência complementar apoiar uma proposta que literalmente destrói os planos de previdência complementar fechados. Então, eu acho que isso foi o refluxo que houve, na minha avaliação, foi muito em cima dessas pulgas atrás da orelha que a gente colocou aí dos setores envolvidos aí nesse processo. Mas como o Zé Roberto alerta, e eu acho que tem toda a razão, não é uma vitória, não é uma batalha ganha, é só um adiamento do processo que ele deve voltar e voltar aí com a força necessária. A gente tem que estar muito estruturado, muito organizado para fazer um processo de resistência, resiliência, resistência, enfrentamento, tudo que essas palavras que estão aí no nosso dicionário, elas serão necessárias
para a gente avançar e vencer mais esse desafio. Carolina, eu aguardo orientação aí, Itamar, Joaquim. Oi, gente, deixa então eu ler aqui uma outra pergunta do Eduardo Rolim, Braulio, nosso companheiro aqui, Eduardo Rolim. A emenda constitucional 103 define data limite para que esta abertura dos fundos... Só um pouquinho. A emenda constitucional 103 define data limite para essa abertura dos fundos fechados. Lendo a EC, não encontrei esse prazo de 2 anos. Há ou não há? Aproveito para parabenizar a ANAPAR por esta vitória de segurar o envio do PLP. Zé Roberto, a gente teve uns barulhos aqui, eu não sei se tu conseguiu compreender, se tu quer que eu leia de novo. Não, eu compreendi sim, Carolina, eu posso comentar. Na realidade, Eduardo, o prazo que está previsto na emenda constitucional não é de abertura desse mercado para a previdência aberta, não, né? Existe a previsão de que a previdência aberta possa atuar nesse mercado, que hoje ele é restrito à previdência fechada. O prazo que há é para que os entes públicos, né, estados e municípios, eles implementem previdência complementar num prazo de até 2 anos da publicação da emenda constitucional. Esse prazo venceu no dia 13 de novembro. Então, o prazo que existe são 2 anos para a implementação da previdência complementar. É sobre esse aspecto que eu mencionei que houve o oportunismo, né? O governo ele quis coincidir os prazos, né? Coincidir os fatos, né? Já que existe um prazo para o Estado, para o município criar a previdência complementar, que a regulamentação para a previdência aberta poder atuar nesse segmento também acontecesse nesse prazo, para que quando fosse criada a previdência, o Estado ou o município pudesse escolher entre aberta e fechada. Porque se não tivesse regulamentado ainda esse ingresso da aberta, só poderia ter fechado. Então, aí houve um oportunismo, né? A intenção de que houvesse coincidência nesses prazos. Né? O prazo venceu dia 13 de novembro, mas houve uma medida que postergou esse prazo por 2 anos, mais 2 anos. Né? Qual prazo? Prazo para os estados e municípios que tenham regime próprio e previdência complementar. Então, isso quer dizer que se esse prazo ele foi postergado por 2 anos, isso quer dizer que esse mesmo projeto de lei que eles queriam que fosse aprovado antes que os estados e municípios criassem a previdência complementar, para que ela pudesse escolher entre aberto e fechado, você acaba tendo aí um ambiente, eu diria assim, um pouco mais de conforto para discutir esse assunto, porque, em tese, são mais 2 anos para que você tenha a revisão necessária para que a previdência aberta possa atuar, né? Mas lembrando, né, não há um prazo para isso, né, para a previdência aberta poder atuar. Só que ela só pode atuar depois que for regulamentado. Se for regulamentado depois que cumprir esse prazo de 2 anos e agora mais 2 anos, a previdência aberta não vai ter mercado. Porque dificilmente um município ou um estado que optou pela previdência fechada, pensamento do plano, a previdência publicada. É um processo que não é simples, né? Então, a questão foi essa, né? Houve esse oportunismo, agora ganhou-se prazo, mas o prazo, né, referido na emenda constitucional não é da previdência aberta entrar no sistema, não. É dos entes públicos que possuam regimes próprios criar previdência complementar e estabelecer teto de cobertura de seus benefícios, tá? É isso. É isso, gente. Eu imagino que estamos aí já com esse tema bastante debatido. Ó, barulho. Quando faz a... Itamar, quando faz a troca de... Oi, Braulio. Quando faz a troca de profissionais aí, o barulho... Então, eu estou comentando aqui que como esse tema é um tema que a gente vai continuar debatendo e contando sempre com a presença do Zé Roberto, eu acho que a gente pode já ir partindo para uma finalização. Passando para o Zé Roberto fazer as considerações finais.
depois passando para vocês aí, alertando aí o que vai acontecer amanhã, como é que vão ser os debates, fazendo aí o convite, para a gente já ir para o encerramento desse tema, porque pelo que eu estou avaliando aqui, a gente já explorou bastante, não vi aqui nenhuma pergunta mais para ser realizado. Pode ser assim? Carol e Itamar e Joaquim? Posso passar então para o Zé fazer as considerações finais? Zé Roberto, por favor, então, as suas considerações finais, já de antemão agradecendo mais uma vez aí a sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade, viu? Sempre uma satisfação. Tenho muito prazer em poder estar nesse meio discutindo assuntos de um tema que eu optei há 30 anos, né, por ingressar, e eu respeito muito, né, não tenho somente um dever pelo fato de ter passado pela Previc, mas pela opção que fiz por esse assunto, eu respeito muito as partes envolvidas e particularmente no que diz respeito ao participante assistido, que é o maior interessado. Então, sempre que me é oportunizado ter esse tipo de participação, eu agradeço muito, então, a ANAPAR, e agradeço muito também a todos que até essa hora, né, já é um pouco avançado o horário, tiveram aí paciência e a gentileza de nos acompanhar aí nessa apresentação. Tá? Então, muito obrigado, boa noite a todos e até a próxima. Passo, então, a palavra para o Itamar e para o Joaquim, não sei qual dos dois aí que vai fazer aí esse encerramento do dia de hoje, que também já faço as minhas considerações aqui, avaliando que foram muito oportunos e muito profundos, tanto a palestra do Fausto quanto do Zé Roberto, sempre trazendo muitas contribuições e que vai subsidiar muito o debate de amanhã. Amanhã acho que vai ser uma continuidade dessa conversa aqui, e que a gente já, de antemão, está dando eco aí. Vou abrir o meu áudio. De antemão, a gente já convida aqui a todos os que estão aqui presentes para estar amanhã com a gente, logo na parte da manhã, para continuar esse debate. Boa noite a todos. Passo para você, Itamar. Oi, Braulio. Queria agradecer a tua participação, a tua coordenação, e principalmente ao José Roberto e ao Fausto, pelas duas brilhantes palestras, né? Enriqueceu muito o nosso currículo, né? Eu sei que com o Fausto, José Roberto, nós sempre vamos poder contar, já são parceiros nossos de algum tempo na ANAPAR. E queria lembrar que amanhã, né, nós iniciamos o terceiro painel no cronograma, pessoal, só uma atenção. Ele foi antecipado, certo? Porque o palestrante tem um problema. Então, o primeiro painel do dia 26, amanhã, que seria às 9 horas, tá? Será o painel da saúde e autogestão, com o José Luiz Toro, com a coordenação da Caroline. E depois desse painel, então, empurrando mais 40 minutos, né, entraria o painel das ações institucionais da ANAPAR em favor dos participantes. Então, houve uma pequena inversão, mas não vai prejudicar em nada, certo? Só para a gente garantir, né, o palestrante, o Toro, que teve um compromisso e antecipamos, né? Então, todos os painelistas já foram avisados, tá? E não vamos ter problema nenhum. Queria que a Caroline chegasse aqui um pouquinho, Caroline. E gostaria agora que um de vocês aí desse o alô final para o pessoal agradecer. Vai, Caroline. Não, então vamos tentar afastar aqui para melhorar a nossa situação, né, Braulio? Braulio, tu sabe que nós combinamos com muito cuidado para trazer o banner da ANAPAR, e eu não vou entregar quem foi que esqueceu o banner em casa. Agradecer a participação de todo mundo. A gente aguarda vocês amanhã, 9 horas em ponto, se São Pedro deixar, né, pessoal, se não acontecer alguma intempérie. Agradecemos a todos, e eu vou passar, então, para finalizar, que eu já falei mais do que devia hoje, passar para o nosso diretor de eventos da ANAPAR Nacional, o Joaquim.
Então, para nós, cabe agradecer, né, pela jornada, essa primeira jornada, que foi um ensaio aqui de aquecimento, para que a gente se prepare, né, porque amanhã vai ser uma jornada mais densa, intensa, né, porque tem muitas coisas rolando aí, e que esse é um processo bastante lamentável que nós estamos vivendo, né? Uma situação que a gente não imaginava estar enfrentando, e aí estamos aí com ela e tendo que enfrentar, né? Então faz parte, e nós estamos aqui de uma maneira tentando organizar a luta, né? E tentando organizar todo mundo, e mais do que nunca, né, fechar muito em torno da ANAPAR, né? Porque na verdade a ANAPAR é a única bandeira efetiva que os participantes dispõem, não tem outra. Todo o resto aí está se mostrando aí que é corruptível, que ela é sensível aos interesses e etc, etc. E a ANAPAR se mantém, né, de pé, se mantém coerente com a sua luta, com as suas origens e principalmente com aquilo que é o seu programa de defesa do participante verdadeira e efetivamente, com toda a diversidade, com pandemia, com restrição, com não convivência, né? Mas estamos aí, né, usando os meios disponíveis para construir uma nova realidade em que a gente possa modificar um pouco esse cenário. Agradecemos a presença de todos, agradecemos do fundo do coração por nos prestigiarem e estamos aí, né, prontos para a luta. Muito obrigado a todos, obrigado, Zé Roberto, por nos brindar com uma reflexão, como sempre, generosa, o Fausto pela contribuição importante e o olhar diferenciado nas questões nacionais, e ao nosso presidente aí por estar conosco, né? Agradecido a todos. Fazer um pequeno agradecimento também ao Sintel, que nos cedeu aqui essa sala, né, toda a infraestrutura, né, ao diretor Disseu, que nos brindou com cafezinho, enfim, água gelada. O Léo Júnior é um funcionário nosso que cuida da informática. Chegamos aqui, tudo prontinho, está tudo prontinho. Aí deu um problema de chuva, arrebentou, tivemos que mudar tudo aqui. E ao nosso diretor também, Augusto, agradecer, né, que tem nos ajudado muito, e o nosso presidente Gilney, que sempre está conosco aí. Obrigado, pessoal, e boa noite. Um abraço a todos.